Boa tarde, boa noite, bom dia, dependendo do horário que você está assistindo, eu estou cumprimentando você com boa tarde, boa noite ou bom dia, né? E dando também graças a Deus pelo fato de nós podermos estar aqui em mais essa gravação, né? Eu acredito que você que tem acompanhado, está vendo todos os vídeos, né? Não viu todos ainda, mas está ouvindo, né? Vendo e ouvindo aos poucos. Graças a Deus por nós, né? Estamos com vida, saúde, espero que todos com saúde, né? Também, né? Para que nós possamos continuar nesse canal. Verdades eternas de Deus, invencíveis, que estão registradas na Bíblia, né? Então, canal Verdades Eternas Invencíveis. Graças a Deus, nós vamos dar continuidade aí aos nossos estudos, né, da Palavra de Deus, para nós ganharmos mais conhecimento, mais entendimento do que é Deus, do que é o plano de Deus, do que é a história da humanidade, né, que Deus registra na Bíblia, a história verdadeira, né, registrada na Bíblia, e que é importante que todos nós, seres humanos, possamos vir a conhecer, né? Que conhecer a verdade só vai nos fazer bem. A verdade não faz mal ao homem, né? A verdade sempre faz bem. Às vezes nós temos dificuldade, né, de conhecer, de buscar a verdade por tantos motivos, né? Mas devemos nos empenhar para continuarmos ouvindo os ensinamentos de Deus para o homem, para que nós possamos chegar àquele ponto que Deus deseja para nós, ter um viver agradável a Deus nesta vida aqui na Terra, para que Deus possa também nos conduzir para dentro da vida eterna, né? Amém? Então, o objetivo desse canal está agora em evidência, está agora na realidade, né, nos meios de comunicação aí do nosso tempo, é porque Deus, provavelmente, Deus viu, né? Deus viu e falou, não, está precisando de mais conhecimento da verdade minha, né? E nós, damos graças a Deus por isso, porque tanto eu aqui estou aprendendo, como vocês também estão aprendendo, né? Então, nessa live aqui, nessa gravação, nós vamos continuar aprendendo mais coisas do ensinamento de Deus na Bíblia, né? Hoje nós vamos falar sobre a pessoa do Filho de Deus, Cristo, né? Nós vemos pela Bíblia Sagrada que o Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador de todas as coisas, esse Deus tem um Filho, né? Que é Cristo, né? Então hoje nós vamos falar sobre a pessoa de Cristo, né? Para Deus nos iluminar com essa realidade, com essa verdade eterna, né? Essa verdade eterna, né? Nós sabemos que Deus, o Pai, ele é eterno, né? O Deus Pai Todo-Poderoso, ele é eterno. Deus sempre existiu. Deus existe. E Deus sempre existirá. Certo? Então, tem pessoas que às vezes perguntam assim, mas o que existia antes de Deus? Né? Mas não existe o antes de Deus. Por quê? Porque Deus é eterno, né? Mesmo o nada existe depois de Deus. Porque antes de Deus não existia nada. Porque Deus é eterno, não tem um tempo na eternidade em que não houve nada, não havia nada, aí Deus apareceu no meio do nada. Não, o nada, ele existe depois de Deus. Por quê? Porque não existe antes de Deus. Deus é eterno. Deus não tem princípio de existência e Deus não tem fim de existência, né? Então também não existe nada depois de Deus, né? Porque tudo começa em Deus e tudo termina em Deus. Então até o nada começa em Deus e termina em Deus. Não existe nada nem antes de Deus nem depois de Deus, certo? É importante nós aprendermos isso. Não é que não existia nada e aí Deus apareceu. Não é assim. Deus, ele é eterno. Não sei se você, nós temos capacidade de entender o que é ser eterno, né? Eterno quer dizer, é uma coisa que não tem começo, nem meio, nem fim. Deus é para sempre, né? Deus é uma pessoa eterna. Deus é espírito, de acordo com a Bíblia, né? E Deus, ele é imortal, né? Deus não tem tempo que Deus não existiu. Não existe tempo que Deus vai deixar de existir. Não. Deus é sempre Deus. Todo dia, Deus é Deus. Amém? Então, aprendemos essa verdade já no canal. Tá vendo o que você está aprendendo? Não é que não existia nada
e de repente apareceu Deus. Deus veio de algum outro lugar? Será? Será que Deus veio de algum outro sistema? Não. Deus é eterno. Não existe nada antes de Deus, nem o nada existia antes de Deus, porque Deus é eterno, né? Agora, depois de Deus, sim, aí nós vemos que a Bíblia diz que Deus habita em luz inacessível, habitava em luz inacessível, que ninguém podia ver, ninguém pode ver. Então, aí, depois de Deus, sim, aí você tem um nada, né? Então, houve um tempo na eternidade que não existia nada, só Deus que existia, certo? E a partir do nada foi que Deus criou todas as coisas que existem, a partir do nada, a partir do nada, a partir do nada Deus criou as coisas. Então, Deus, de fato, o criador de todas as coisas do universo é Deus, porque antes de Deus não existia nada. Antes de Deus não tinha nada. Antes de Deus, quer dizer, não existe o nada antes de Deus. Deus é eterno, o nada veio a existir depois de Deus, né? Então, só tinha Deus, que habitava em luz inacessível, como está aqui em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 15, que diz: a qual, em suas épocas determinadas, há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver, a ele honra, poder eterno. Amém. Então Deus, ele só possui a imortalidade. Deus é o único ser, nós já vimos em outras gravações, que Deus é o único ser que possui a imortalidade. Deus não morre. Deus nunca deixou de existir, nem nunca Deus vai deixar de existir. Deus é um ser espiritual que nele está a imortalidade, né, de todas as dele, né, de tudo que tem existência começa a partir de Deus, depois de Deus, veio do nada, que Deus, pelo poder da sua palavra, depois nós vamos ver essas referências em outras lives, né, em outras gravações, que Deus criou todas as coisas a partir do nada, que as coisas não foram feitas, não do que aparenta ser feita, mas todas elas vieram do nada, né? E depois, sucessivamente, Deus criou as primeiras coisas invisíveis, as coisas que nós não podemos ver, tanto espirituais como também, né, física, gases e assim por diante, coisas que não é possível o homem ver com esses olhos que nós temos aqui na Terra. E a partir daí é que Deus trouxe à existência todas as coisas que existem no universo. Então, nada nesse mundo existe sem Deus. Pronto. Não existe nada, nem o nada existe sem Deus. Porque Deus, ele é eterno. Amém? Então, nós aprendemos que esse Deus, que é o eterno, imortal, né? E imortalidade para Deus, nós estamos aprendendo nesse canal que imortalidade para Deus é o quê? É que Deus sempre existiu, Deus existe e Deus sempre existirá. Certo? É um fato. Isso é uma verdade eterna. Isso é uma verdade eterna. Tem pessoas que falam assim, Deus não existe, Deus é invenção da imaginação humana. Né? Deus é uma ideia, Deus é uma filosofia, Deus é isso, Deus é aquilo, né? Mas não, Deus é um fato, Deus é uma pessoa, Deus é um ser. Né? Assim como nós, eu sou um ser aqui onde eu estou aqui falando, eu sou uma pessoa, né? E você que está me ouvindo, você também não é uma pessoa? Você é uma pessoa. Então, Deus também é uma pessoa, Deus é uma pessoa espiritual, ok? Então Deus é um ser espiritual, Deus é uma pessoa, pensa comigo. Deus é espírito, pronto. E esse Deus é espírito, ele é uma pessoa, certo? Ok. E vamos aprender aqui um pouco agora sobre o Filho de Deus, né? Deus tem um filho, né? Então, mas voltando aqui ainda na questão do Deus, para nós entender um pouquinho mais sobre Deus, Apocalipse 21, 22, Deus é todo poderoso. Deus, ele é um Deus todo-poderoso. Isso significa o quê? Que não existe todo-poderoso que está na Bíblia, como aqui Apocalipse 21, 22. E nela, falando aqui da Nova Jerusalém, que é um fato também que vai acontecer no futuro, né? Vamos dizer assim, o escritor aqui do livro de Apocalipse, o apóstolo João, ele disse, nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Então, na Nova Jerusalém, na eternidade futura,
não tem templo físico como nós vemos aqui na Terra. Não tem templo na Terra, aqui os homens fazem os templos, os prédios, né? E eles chamam de templo, né? Ok? Chama de casa de Deus, né? Assim por diante, né? E nós vemos que, mas a Bíblia mostra que na Nova Jerusalém, que é uma cidade espiritual, né? Que nós vamos aprender depois o que é a Nova Jerusalém, lá não tem templo. Lá não tem templo. Por quê? Porque Deus é o templo da Nova Jerusalém. Né? E esse Deus que é o templo, ele é o Senhor, Deus Todo-Poderoso. Todo-Poderoso significa o quê? Que não existe outro ser no universo criado por Deus maior do que ele. Né? Deus, ele é o Deus Todo-Poderoso. Deus não precisa de receber nada de ninguém. Deus não precisa de nada de ninguém. Em nenhum lugar da Bíblia você vai encontrar que Deus recebeu alguma coisa de outra pessoa, de outro ser que deu para Deus. Né? Deus que recebeu de Deus, que Deus recebeu dele alguma coisa. Não existe ninguém maior do que Deus. Deus é eterno. Deus é o único ser que possui imortalidade. Então, e Deus, consequentemente, por causa disso, todas as coisas que existem é criação de Deus. Obviamente, então, Deus é o Deus Todo-Poderoso. Amém? Como vimos agora em Apocalipse, né? Deus é o Criador de todas as coisas. Apocalipse 4:11, ó. Apocalipse 4:11 diz que Deus, ele é o Criador de todas as coisas. Digno é, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram feitas. Então, olha aí. Deus é o Criador de todas as coisas. Foi pela vontade de Deus que Deus, no seu desejo, no seu coração, na sua mente, né, no seu pensamento, na sua boa vontade, Deus desejou criar coisas. Deus estava só na eternidade passada, habitava em luz inacessível. Né? Deus habitava na luz, né? Deus é luz, diz a Bíblia. Né? A luz origina de Deus. Né? Então nós vemos que Deus, ele estava só, né? É um ser maravilhoso, né? Mortal, cheio de glória, né? Mas não tinha coisas que pudessem contemplar essa glória de Deus e que pudesse até participar da glória de Deus. Não tinha. Né? Então Deus, na sua soberania, no seu coração, Deus teve o desejo de criar coisas. E Deus criou coisas tanto invisíveis, espirituais, visíveis, né? Físicas, né? Todo tipo de vida, toda forma de vida que existe é criação de Deus. A microbiana, a bacteriana, os vírus que existem, não existe nada que não tenha vindo da criação de Deus. As coisas podem, depois que Deus cria uma coisa, elas podem mutabilizar. De uma coisa criada por Deus, pode surgir outras coisas. Nós vamos aprender isso ao longo de tantas lives. Mas o princípio é que não existia nada. Só Deus existia. Certo? E o nada existia depois de Deus. Okay? E a partir do nada, Deus criou todas as coisas. Vamos ver se nós conseguimos entender isso, né? Que Deus nos ajude. Deus julga no meio dos deuses, né? Deus julga no meio dos deuses, né? Então nós vemos pela Bíblia também que Deus, ele criou seres que são chamados de deuses, né? São seres também que têm poder, né? São seres que têm muito poder, né? Okay? Até a Bíblia diz, lá em acho que Salmo 82, diz que os filhos de Deus são deuses, né? E Deus julga no meio dos deuses. Então, obviamente, Deus, ele é o Deus Todo-Poderoso. Por quê? Porque Deus tem outros deuses que Deus criou, que tem poder também, muito poder, mas não é ele, né? Não é ele, ele é o Deus Todo-Poderoso. Por que é o Todo-Poderoso? Porque ele é o Criador de todas as coisas, inclusive de todos os deuses que possam existir no universo. Okay? Todo tipo de criatura que existe é criação de Deus, né? Deus é singular, o único ser que possui a imortalidade. Então nós vimos aí que Deus é o único ser que possui a imortalidade. 1 Timóteo 1,17, né? Ao único Deus, ó. Ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, sábio, seja honra e glória para todos sempre. Amém. Então Deus, esse Deus todo-poderoso, esse Deus imortal,
Ele é o único Deus que tem esses predicados da imortalidade, da criação, de todo poder. Né? Deus é um ser singular, né? Não existe outro Deus, outro ser no universo igual a Deus. Igual ao Pai, né? Igual ao Criador, né? Porque ele é o único ser que possui imortalidade, é o único Deus realmente sábio. A verdadeira sabedoria vem de quem? Vem de Deus, né? Porque Deus é o Criador de todas as coisas, então esse Deus é um Deus sábio, né? Em todos os sentidos da palavra sábio, né? Ok? Então, graças a Deus por isso, amém? E Deus é a causa da existência de todas as coisas, né? Todas as coisas que existem no universo, a causa é Deus, né? Incrível, mas é verdade. São verdades eternas que nós estamos aprendendo aqui nesse canal. Verdades que não têm fim. Verdades que, como eu já disse em outras lives aí, vocês já assistiram outras gravações, que as verdades de Deus são assim, ou elas já aconteceram, ou elas estão acontecendo, ou elas vão acontecer no futuro. Né? Porque como Deus ele é eterno, né? Tem coisas que Deus já criou, Deus já fez, já está em existência, já é uma realidade, já aconteceu, já cumpriu-se a vontade de Deus em tempos outroras, né? E tem coisas de Deus, palavras de Deus, que ainda estão em cumprimento hoje, né? Estão se cumprindo, né? Como também vai existir no futuro coisas que vão ainda acontecer em gerações futuras aqui na Terra e depois na eternidade, né? As coisas de Deus não são eternas, perfeito? Muito bem. Agora vamos aprender com a Bíblia que este Deus único é Pai. Ele tem um filho unigênito, Jesus Cristo. É Filho de Deus. Esse Deus, Pai, que é Espírito, que é imortal, que é cheio de glória, de honra, majestade, que tem todo o poder, que é o Criador de todas as coisas, esse ser único, singular, ele gerou um filho, né? Ele gerou um filho. Está lá em Salmos 2, versículo 7. Depois você tem a sua Bíblia, você pode conferir, ler depois com mais calma, né? Ler o capítulo todo, ler alguns versículos aí em volta desse versículo, né? Proclamarei o decreto, o Senhor me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Então Deus disse isso para quem? Para Cristo, né? Quando Deus gerou Cristo, porque nós temos que aprender que Cristo ele não é criado, né? Cristo ele é gerado. Cristo é como uma mulher. Uma mulher quando dá à luz, ela não gesta o filho, né? Ela fica grávida e ela gera o filho dentro dela, né? E ela depois dá à luz esse filho, né? Essa criança, esse bebê, né? Então Deus gerou Cristo. Deus deu à luz a Cristo. Né? Cristo nasceu de Deus. Então houve um tempo na eternidade passada que a Bíblia mostra que Deus estava só, mas lemos agora há pouco. Não precisa eu ler de novo, né? E Deus, com o desejo que Deus teve no seu coração de criar coisas, né? Mundos, seres, pessoas, né? Espirituais e também a física, como nós aqui na Terra, né? E outros seres que nós conhecemos aí, e outros seres que nós não conhecemos, né? Deus fez tanta coisa que já não existe mais, né? E tem coisas que existem, tem coisas que vão existir para sempre, tem coisas que vão deixar de existir ainda no futuro. Ok? Mas Deus ele é eterno. Né? Esse Deus eterno, que é Espírito, ele gerou um filho. Nós temos que entender que Deus ele é Pai. A Bíblia diz que Deus é Pai. Deus é Pai. E podemos dizer com certeza absoluta, sem medo de errar, que Deus é o primeiro Pai do universo. É o primeiro Pai. Então, por isso que o nome de Deus é Pai. Quando você chama Deus de Pai, você está reconhecendo realmente que, de fato, Deus ele é Pai. E ele é Pai de quem? Então, o 2 Coríntios 1,3 diz, bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e Deus de toda consolação. Então, Deus é Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Né? Deus é Pai. Deus deu a luz. Deus pode dar a luz. Né? Deus pode fazer isso. Né? Porque se Deus criou a mulher, que é um ser, né, que nós sabemos pela Bíblia que a mulher é um ser mais frágil que o homem. Nós, homens, somos frágeis, mas de acordo com o ensinamento da Bíblia, o homem é mais forte que a mulher. Certo? E isso é provado até pela ciência. Né? A estrutura óssea do homem ela é mais forte que a da mulher. A mulher é mais fraca. Né?
E até emocionalmente, as mulheres são mais fracas que os homens, né? Você vê que as mulheres choram com mais facilidade, né? As mulheres têm um coração mais maleável, mais doce, né? Um coração mais mole, né? Um coração mais emocional. As mulheres, elas são mais fracas em muitos aspectos da vida humana, né? E Deus diz que a mulher, o homem, é um vaso mais fraco que o homem, né? Mas se a mulher é uma pessoa ainda mais fraca que o homem, mas a mulher, Deus criou ela com capacidade dela gerar um filho. Olha, se Deus ele pode criar um ser que é frágil, e esse ser pode gerar um filho igual a ela, igual a ele, né, que é o filho que foi produzido com a união dela com o marido dela, com o homem dela, né, gerou um filho, né, e aí ela gestou esse filho e ela depois dá à luz o filho, é uma coisa maravilhosa, né. Ora, se Deus criou uma pessoa que pode dar à luz, Deus então não pode fazer isso? Deus pode fazer, né? Ok? Deus também pode dar luz. E a Bíblia diz que Deus dá luz. Aí tem pessoa que vai dizer assim, ah, mas como que Deus dá? Deus, pelo que a Bíblia mostra, Deus é um ser masculino, né? Deus não é um ser feminino, não é. Deus é um ser masculino. Ah, mas como que Deus vai dar luz? O masculino não dá luz, o homem não pode dar luz, não? Nós, seres humanos, podemos dar luz, eu posso dar luz, você que está me ouvindo, você é um homem. Você não pode dar luz, sua biologia, né, sua biologia física, né, não orgânica, não é criada para dar luz, né? Ok? Mas a mulher é, né? A mulher tem uma biologia nela, né? Que ela pode dar à luz, né? Ela pode gestar um filho nela, né? Mas também existem seres que são machos, que Deus criou, que pode dar à luz, né? O próprio macho dá à luz, os filhos dele. Tem. Não vamos entrar agora em qual é, para não perder muito tempo, ou não temos tanto tempo para poder concluir a live aqui, né? Então nós vemos assim que Deus é Pai. Pai na essência da palavra Pai. Então o primeiro ser no universo, criado por Deus, que foi chamado de Pai, foi Deus, né? Deus, né? Deus, quando Cristo foi gerado, Deus deu a luz para Cristo, Deus falou para ele, tu és meu filho. Então, e o primeiro ser que recebeu o nome de filho foi Cristo, né? O primeiro ser vivo, inteligente, capaz, um ser pessoal que foi chamado de filho, foi quem? Foi Cristo, né? Porque Deus, quando deu a luz para o filho, para Cristo, Deus falou para ele, ó, hoje te digo, né? Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Puxa vida, Jesus deve ter dado um salto de alegria, né? E também Jesus, como é que Jesus tratou o pai dele? Pai, né? Jesus chamou ele de pai. Então, o primeiro ser chamado de pai no universo foi o pai, foi Deus, né? O criador de todas as coisas, né? O Deus imortal, invisível, ele é o primeiro pai no universo, né? Então, Deus, o nome de Deus também é pai. Deus tem outros nomes? Tem. É o Deus Todo-Poderoso, né? O Deus dos Exércitos, o Senhor, né? Senhor é o nome de Deus, né? Também, né? Porque Deus é o verdadeiro Senhor, né? Deus, como Criador, ele é Senhor de todas as coisas criadas. Então, você chamar Deus de Senhor, até gente que diz assim, ah, não me chame de Senhor, porque Senhor é só Deus, né? Ah, tem muita gente que fala assim, né? Mas, na realidade, nós sabemos que, de fato, né, o Senhor absoluto, excelso, acima de todos os senhores, é Deus, né? Ok? Então, Deus gerou um filho, né? Na eternidade passada, né? Antes de Deus criar o mundo que nós conhecemos, né? Por isso que na Bíblia diz que Jesus é o primogênito de toda a criação. Por quê? Porque Jesus foi, antes de Deus criar as coisas por meio de Jesus, por meio do Filho de Deus, Cristo, Cristo já era o primeiro ser, né, que havia fora Deus, né? Só que esse ser, muita gente confunde, né? As pessoas confundem assim, que Jesus, como a Bíblia diz que ele é o primogênito de toda a criação, eles imaginam que Jesus é o primogênito porque ele foi o primeiro ser criado. Não, Cristo não foi criado. Cristo foi gerado. A partir de Cristo é que Deus criou todas as coisas. Perfeito? Então, muito bem, ó. Agora vamos, né? Então, Deus é o único ser, né? Que é o Deus Todo-Poderoso, que é eterno, que é maravilhoso. E esse Deus eterno, ele tem um filho. E esse filho de Deus é um filho unigênito. Deus não tem filhos ou filhas nascida dele, a não ser Cristo. Cristo é o único filho unigênito de Deus. Por que unigênito? Porque ele é o único filho, a única pessoa no universo que antes de existir como pessoa, Cristo já estava dentro do Pai. Que a Bíblia diz, né? Não vamos poder ver todos esses versículos, como eu falei, porque senão a gravação fica grande, né?
e você, às vezes, se ficar muito grande a gravação, muita gente não assiste, né? Ah, pô, demora muito, coisa e tal, né? Então, desculpa. Então, para que nós não tomamos muito tempo seu, né? A preocupação minha aqui é com o seu tempo, né? Porque você é dona de casa, você tem filhos, você tem marido, você tem esposa, você tem, né, o seu trabalho, suas obrigações dentro de casa, com as suas preocupações, né? Às vezes você não tem tempo de assistir né, uma gravação durante 1 hora e meia, 2 horas. Então a gente tem que fazer o possível para a gravação durar pelo menos em torno de 1 hora ali, né? Ok? Então eu tenho que me falar um pouco rápido e para que gostaria muito que você conseguisse assistir toda a live, né? Toda a gravação de uma só vez. Esse é o ideal, né? Porque muitas vezes a gente fica horas e horas jogando, assistindo futebol, você fica lá 3, 4 horas assistindo uma partida de futebol, né? Desde o do princípio, desde quando está chegando o time lá no campo, você já está assistindo na televisão, né? E isso demora, às vezes, 2, 3 horas, né? E aí o jogo tem mais 90 minutos e as pessoas ficam lá grudadas na TV, né? Mas nós sabemos que essas coisas são coisas triviais da vida humana, né? E aqui nesse canal, Verdades Eternas Invencíveis, você está aprendendo verdades que são eternas. Verdades eternas, né? Que já se cumpriram no tempo, estão se cumprindo hoje e se cumprem na eternidade. Amém? Então, Jesus Cristo, Filho de Deus, ele é um ser unigênito. Deus só tem um filho nascido dele. É o Deus unigênito. Né? Tem o Deus Pai, que é o Deus Todo-Poderoso, que é o Deus eterno, né? E esse Deus gerou de dentro dele, do seu ser, das suas entranhas, né? Deus gerou um filho que era a sabedoria de Deus, que era o poder de Deus e que era a palavra de Deus. Essas virtudes de Deus foram geradas em uma pessoa que é Cristo. Então, por isso que a Bíblia diz em outros versículos que nele, em Cristo, está depositada todos os tesouros da sabedoria, do conhecimento, do poder, da glória, tudo está em Cristo. Porque Cristo, ele estava em Deus. Né? E como Deus, Jesus é eterno também, porque Deus é eterno. Como Cristo, ele fazia parte de Deus, ele era a sabedoria de Deus, ele era a palavra de Deus e ele era o poder de Deus, ele como Deus, ele é eterno. Mas como pessoa, como filho, Jesus foi gerado um dia na eternidade passada, um tempo da eternidade passada, quando não existia ainda nada desse mundo que nós conhecemos, que Deus criou, que nós nele vivemos. Cristo foi gerado um filho, e agora sim, ele é o Deus unigênito. Assim como Deus é Deus, o Filho também é Deus. Assim como, né, o Pai é Espírito, Cristo também é Espírito. As pessoas não entendem isso, né? Acham que Cristo é só aquele Jesus que nasceu na Terra, né? Que viveu aqui na Terra. Não, nós temos que entender. Depois vamos aprofundar a pessoa de Cristo. Não posso ensinar tudo agora, né? Mas nós vemos que Cristo, ele já existia com o Pai na eternidade passada. Ok? Isso nós temos que entender. Cristo já estava com o Pai na eternidade passada, ok? E em 1 João 4,10, e depois aqui em João 3,16, a Bíblia diz que Deus tem um filho, como nós aprendemos agora, que Deus, eu acho que você já entendeu, né? Que Deus, ele é Espírito, ele é o Deus Todo-Poderoso, ele é o Deus imortal, ele é o Deus Criador de todas as coisas, não tem princípio de dia nem fim de existência, né? Esse Deus que é Espírito, ele gerou um filho, né? E esse filho, depois de gerado, agora ele é uma pessoa, igual ao Pai, em natureza e em essência. A mesma natureza de Deus, a mesma vida de Deus, o mesmo Espírito de Deus está em Cristo, né? Está entendendo? Está em Cristo. Então, Cristo é o único ser do universo que tem a natureza e a essência de Deus. Ok? Então, nós aprendemos que Jesus Cristo ele é um ser também singular. Assim como o Pai é singular, quer dizer, não existe outra pessoa igual a Deus, porque Deus é o único ser, de acordo com a Bíblia, que possui a imortalidade. Então não existe no universo, existe bilhões de coisas criadas por Deus, bilhões de seres vivos, né? Aqui na Terra. Então você vê aí os animais e tantas outras coisas, as aves, os peixes e tantas coisas que já existiram e hoje não existem mais, né? Mas eles não têm a imortalidade, né? Eles não possuíram a imortalidade, eles não eram eternos, né? Eles foram criados, né?
Ok? E outros mundos que Deus criou aí, o mundo angelical e outros mundos mais aí que nós não sabemos, porque a Bíblia diz que Deus criou mundos, né? Então tudo que existe veio a partir de Deus. Deus é o único ser que possui a imortalidade. E Cristo, ele é Deus em natureza e em essência, né? Ok? É o único filho de Deus, unigênito, né? Um ser singular. Cristo é o único ser no universo, a única pessoa no universo, que o pai dele é o Deus Pai Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas. Isso é uma glória de Cristo, que muita gente quer tirar. Ah, não, Jesus não é filho de Deus, assim não. Jesus era uma manifestação de Deus que veio na Terra. Desse tem cabimento, né? Tem grupos religiosos que creem que não, que Jesus não é. Jesus, ele é o próprio Deus, o próprio Pai, que um dia veio na Terra, nasceu aqui e viveu na Terra como homem, mas sendo que na realidade ele era o Pai, ele era Deus. Ok? Mas não é o ensinamento da Bíblia Sagrada. Não é o ensinamento da Bíblia. Isso é a interpretação da mente dos homens, né? A gente tem que respeitar, porque todos nós temos livre-arbítrio, nós já aprendemos em outros lives aí, né? Temos livre vontade, nós podemos aceitar o relato da Bíblia, a narrativa bíblica, e podemos rejeitar, né? Ok? Então, a Bíblia diz aqui, ó, João 3,16, ó, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho para que todos os que nele crêem não pereça, mas tenha a vida eterna. Né? Então Deus enviou seu Filho ao mundo. Deus tem um Filho, esse Filho maravilhoso, e Deus enviou ele aqui no mundo, na humanidade, né? Nesse planeta Terra, que é onde nós vivemos, né? Aqui na Via Láctea, né? Aqui no Sistema Solar, né? A Terra, aqui onde nós vivemos, dela fomos criados, nosso homem físico, né? Nosso homem carnal, né? Nosso corpo humano, né? Foi feito da Terra. Cristo também veio, que era filho de Deus, ele era espírito, ele veio e participou também da natureza humana. Vamos aprender isso depois, com mais profundidade. Então Deus enviou seu Filho. Se fosse Deus mesmo que tivesse vindo, então seria diferente, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele mesmo veio na Terra e veio salvar a humanidade. Poderia ser, a narrativa aqui seria outra, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele mesmo veio, nasceu na Terra e fez a obra da redenção, né? Seria mais ou menos assim, né? Ele mesmo veio, né? Porque nós sabemos que de Deus não vem mentira. Ó, aprendemos outra verdade aqui que nós estamos aprendendo nesse canal hoje. De Deus não vem mentira. Deus, a verdade vem de Deus. A verdade é de Deus. Mas a mentira não é de Deus. Porque se fosse Deus mesmo, o Pai, que tivesse vindo aqui na Terra, e Deus dissesse, ó, Deus enviou seu filho, tem um engano aí, né? Isso. Não, mas não é engano. De fato, Deus tem um filho que ele gerou, nascido dele, que também é Deus igual a ele, em natureza e em essência, é o filho dele, na divindade, né? Na divindade nós já aprendemos outras gravações aí, que se você talvez não ouviu ainda, mas vai ouvir. Deus, na deidade ou na divindade, de acordo com a Bíblia, vive três pessoas, hoje, no tempo agora, três pessoas. Pai, o Filho e o Espírito Santo. São três pessoas divinas que habitam na divindade de Deus mesmo, né? Então Cristo é divino, o Espírito Santo é divino e o Pai também é divino, óbvio que a divindade é de Deus, né? O Filho que é nascido dele vive na divindade dele. E o Espírito Santo, que é o Espírito dele, também vive na divindade dele, que é o Espírito Santo também de Cristo, porque Cristo quando nasceu, ele nasceu igual ao Pai, em essência e natureza, né? O Espírito de Deus, nós vamos aprender isso depois com mais profundidade, nós vamos aprender isso daí. O Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus, ele também é o Espírito Santo de Cristo, né? Amém? Então, Cristo, ele também é Deus, né? E Deus pegou esse Filho maravilhoso e Deus enviou ele na Terra para redimir o homem dos seus pecados. Essa é que é a verdade. Então, quem veio da Terra redimir o homem não foi o Pai, foi o Filho dele. Vamos aprender isso em outras lives, só para ficar bem claro, né? Para nós entendermos que o Deus Pai Todo-Poderoso enviou seu Filho ao mundo, né? Por amor a nós que tínhamos caído lá na queda de Adão, né? A humanidade caiu, né? E nós praticamos os pecados da nossa vida aí, né? Todos nós pecamos, a Bíblia diz que não há justos que não pequem, né? Mesmo uma pessoa justa ainda pode cometer pecado, né? Então todos nós somos pecadores, precisamos de ser redimidos dos nossos pecados. E para isso, precisaria ter uma pessoa justa para fazer isso, né?
uma pessoa justa. Então Deus enviou seu filho, que é uma pessoa justa, igual a ele, e Cristo se dispôs a vir, e por amor ao Pai e amor ao homem, Cristo deu a sua vida na cruz do Calvário, para que através da morte de um justo, os outros pecadores que creem, né, possam ser justificados, né, em Cristo, né, as outras pessoas, né, vamos entender isso com mais profundidade, para a gente entender, perfeito? E em 1 João 4,10 diz, nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Então Deus enviou seu Filho. Vamos aprender isso e vamos guardar no nosso coração. Que o Deus Criador de todas as coisas, o Deus Pai Todo-Poderoso, o único Deus imortal, invisível, um Deus único, um Deus singular, ele tem um filho, e esse filho maravilhoso de Deus é que foi enviado pelo Pai para nos resgatar, né? Ser propiciação, né? Substituir nós na cruz do Calvário. Né? Quem devia ter morrido na cruz não era Cristo, né? Porque Cristo não tinha pecado. Ele era justo, né? Ele era santo, né? Ele é uma pessoa maravilhosa, né? Mas ele, por amor a nós, para que nós não morrêssemos ali e fosse para a eternidade sem Deus, Cristo tomou o nosso lugar. Perfeito? E Cristo morreu no nosso lugar, e Cristo, eu não vou adiantar uma coisinha aqui rapidinho para não tomar muito tempo, nós vemos assim que Cristo, diz na Bíblia que em Cristo não se achou engano, né? Jesus Cristo viveu na terra e não se achou engano em Cristo, não se viu mentira em Cristo. E Cristo foi julgado tanto pela religião judaica da época, a religião judaica era a religião dominante na época, no mundo lá do tempo que Cristo viveu, no lugar que Jesus viveu, né? A religião dominante era o judaísmo, né? E o judaísmo, através dos sacerdotes lá, ele foi julgado, né? Ele foi interrogado, tentaram achar defeito em Cristo e não conseguiram achar. Para crucificar Cristo, eles tiveram que levantar falsas testemunhas para testemunhar contra Cristo, acusando Cristo de coisas que Cristo não fez, né? Ok? Porque não tinha defeito em Cristo, né? E também o Império Romano, representando o império político mundial, né? O império gentílico do mundo, o Pilatos, que era o governador lá em Jerusalém na época, o governador romano, né? Ele também interrogou Cristo, ele também julgou Cristo, e ele disse, olha, não vejo pecado nesse homem. Ele falou, está na Bíblia, depois não vejo. Eu não vejo pecado nesse homem, né? Mas mesmo assim, o justo morreu pelos injustos. E quando Jesus morreu na cruz do Calvário, estou adiantando coisa aqui, Cristo foi para a sepultura, foi para a morte, não foi? Cristo entrou na morte. Cristo entrou na morte. Cristo deixou a sua vida humana aqui na terra, que ele recebeu quando nasceu de Maria. Cristo recebeu uma vida humana, né? Jesus tinha uma vida humana, não tinha, né? Então, e aí Jesus, essa vida humana de Jesus, ele entregou por causa dos nossos pecados, né? E Cristo, Jesus Cristo, que também tinha a vida divina, Cristo entregou não só a vida humana, mas também Cristo entregou para o Pai a vida espiritual dele, a vida dele, né? E Deus, quando Cristo entrou na morte, Deus viu a Cristo. E Deus não viu o pecado em Cristo. Diz na Bíblia que a morte não pôde reter Cristo. Deus não pode reter Cristo na morte, porque ele não tinha pecado. E como eu já disse para você, que Deus é justo. Em outras lá a gente fala isso, Deus é um Deus justo. Deus é um Deus perfeito. Deus é um Deus équio, né? Um Deus que nele não tem nenhum mal, né? A Bíblia diz que o trono de Deus é um trono de equidade, né? Então, quando Deus viu que o seu filho veio na terra, viveu aqui 33 anos e não pecou, não fez nenhuma coisa, e ele morreu por causa de nós, pecadores, por amor que Cristo teve por nós, viu a nossa situação, Cristo deu a sua vida por nós. E Deus não pôde reter Cristo também. A morte não pôde reter Cristo lá. Cristo ressuscitou no terceiro dia. Por quê? Porque Deus passou pelo crivo de Deus, né? Por quê que todas as outras pessoas do mundo morrem, né? Nós vemos aqui na Terra, não vemos aqui na Terra? Quantas pessoas morrem na Terra? E morre gente boa e gente ruim, né? Porque nesse mundo tem dois tipos de pessoas no mundo. A Bíblia mostra que existe o homem mau, o homem maligno, e existe o homem bom, o homem justo. Tem pessoas justas na Terra. Pessoas boas, tem ou não tem? E tem pessoas que já são injustas mesmo. A vida dele é praticar maldade, né? no mundo, né? E tem pessoas que são justas, mas pode até pecar, uma situação
rara, né, na vida dele, né, não é um cotidiano, né, não é que ele faz isso todo dia, né, mas às vezes por uma fraqueza, até uma pessoa justa pode pecar, que a Bíblia diz, não há justo que não peque, né? Então, mas você vê, todo mundo quando morre aqui na Terra, né, pode ser rico, pobre, feio, bonito, estudado, doutor, tem certificado disso, certificado daquilo, PhD nisso, PhD naquilo, né? Mas quando ele morre, né, ele fica na sepultura, né? Fica na sepultura. Cientistas aí de renome mundial, né? Reis, governadores, né? Generais, né? Homens malvados, né? Pessoas valentes, pessoas corajosas e até pessoas medrosas. Tem gente que é medroso, não tem? Tem pessoa que é medroso, ele tem medo até de uma barata, ele não mata nenhuma barata porque ele tem medo, né? Tem uma pessoa assim, mas todos quando morrem, ficam na sepultura, né? Porque todos nós temos pecado, grande ou pequeno, todos nós pecamos. Então a morte tem como segurar você lá, certo? Você só vai sair de lá, né, quando Deus julgar todas as coisas, vier chegar o tempo do julgamento de Deus, então pelo poder de Deus, as pessoas que já viveram no mundo, desde o começo até o final que viver, todos vão ressuscitar para comparecer diante do juízo de Deus, né? Isso é poder de Deus. Mas Cristo não ficou na morte, diz a Bíblia, né? Cristo, ele foi ressuscitado, né? E para viver eternamente, novamente, né? Cristo agora vive eternamente, porque a ressurreição de Deus e dos justos é uma ressurreição para você nunca mais morrer, né? Viver para sempre. Então, por isso que a Bíblia diz que Jesus é o primogênito dos mortos, né? É o primeiro ser humano, vamos chamar assim, o primeiro ser humano que viveu na Terra, que ressuscitou para nunca mais morrer, né? Cristo é o primogênito. Né? Porque nós vemos que na Bíblia existem outras ressurreições na Bíblia, né? Como Lázaro, por exemplo, Jesus ressuscitou Lázaro, né? Mas só que Lázaro posteriormente morreu, né? Que a ressurreição de Lázaro foi para a vida eterna, né? Foi a ressurreição temporária, né? Só para mostrar o poder de Deus. Deus tem poder sobre a morte, né? Mas Cristo ressuscitou no terceiro dia para a eternidade, né? Para nunca mais morrer, né? Então ele é o primogênito dos mortos, né? Daqueles que ressuscitaram para viver eternamente. Amém? Aí foi só uma coisa para exemplificar, para a gente aprender mais, né? Então Deus enviou seu Filho ao mundo, né? Nisto, o amor de Deus é em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho. Deus enviou seu Filho. Então a verdade da Bíblia é que Deus enviou seu Filho. Não foi Deus, o Pai, que veio na Terra, como muita gente ensina. Muita gente crê, muitas religiões crê. Tem um monte de gente seguindo esse ensinamento de que o Pai, que Jesus, quando estava na Terra, ele era o próprio Deus, o próprio Pai que estava na Terra. Não. Cristo era o Filho de Deus que veio ao mundo e deu a sua vida para resgatar a humanidade. Amém? Mateus 6,9. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que está no céu. Quando Jesus estava na Terra, eu vou correr aqui para terminar. Quando Jesus estava na Terra, o Senhor Jesus, né, quando ele ensinou a oração do Pai Nosso, o que Jesus orou? Diz na Bíblia, Jesus ensinou e falou assim: vós, quando orardes, orai assim, né? Pai nosso que está nos céus. O Pai, o Deus imortal, o Deus que é espírito, o Deus que é uma pessoa espiritual, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que gerou ele está onde? Jesus falou: quando vós orardes, orarei assim: Pai nosso que está no céu. Então, o Pai está no céu. Não é que Jesus estava fazendo uma peça teatral. Jesus não era um ator, que ele mesmo era o Pai, mas ele estava se fingindo de filho, né? E ele estava orando para o nada. Ele estava orando: Pai, orareis assim: Pai nosso que está no céu. Mas na realidade o Pai estava ali. Não. Quem estava na terra era o Filho de Deus. O Pai dele estava no céu. Deus está sempre no trono. Deus está sempre na glória. O Pai não mutabiliza. O Filho, nós vamos aprender isso. O Filho pode mutabilizar. Depois nós vamos ouvir isso, né? Mas o Pai é sempre Espírito, o Pai sempre está no trono do universo, Deus está sempre lá no paraíso, sempre lá no seu trono de glória, né? Deus é de lá, Deus como Espírito, Deus vê todas as coisas, né? Ok? Muito bem. Então, Cristo disse: quando orardes, orareis assim: Pai nosso que está no céu. Isso está lá em Mateus 6, 9 e 10, que é a oração do Pai Nosso, né? Todo mundo já conhece, algumas vezes até de decor, né? Mas às vezes você não
não entende. Porque quando Jesus diz Pai nosso que está no céu, é porque de fato o Pai dele, que é o Deus Todo-Poderoso, está no céu, né? Não estava na terra. Ele era filho de Deus, né? E Atos 20, 28, para avançar aqui e terminar esse ponto, vamos lá, para encerrar essa questão de falar um pouco sobre o Filho de Deus, né? Diz aqui, Atos 20, 28, diz assim: olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Então, a igreja, aí nós vamos aprender, aí nesse canal, nós não chegamos nesses pontos, né? Mas nós vamos aprender em tantas lives que se Deus permita que a gente possa gravar, né? Para a gente entrar nessas verdades de Deus que são eternas, nós vamos entrar na questão da igreja, né? Que diz que a igreja, Cristo, a igreja de Deus, ela foi comprada com o próprio sangue de Deus, né? Aí muitas pessoas não entendendo a Bíblia, eles acham que o sangue de Deus aqui, que era o Pai, né? Que só o Pai é Deus. Tem religiões que ensinam que Deus não tem filho, né? Deus é o único ser que é Deus, né? Então, eles não entendendo isso, eles acham que, como diz aqui, que ele comprou com o seu próprio sangue, então que era Deus mesmo que estava na terra morrendo na cruz do Calvário. Mas não é verdade. A verdade é que o Filho de Deus, que também é Deus, porque ele é nascido de Deus, ele é gerado de Deus, ele também é Deus, ele tem a essência de Deus e ele tem a natureza divina de Deus. Cristo é divino, né? E nós vemos que ele sim derramou seu sangue na cruz. A igreja foi comprada com o sangue de Cristo, o sangue de Deus. Depois nós vamos aprender isso mais para frente. Não vamos aprofundar aqui, porque não é essa a intenção. É só para nós falarmos um pouco sobre o Filho de Deus, da importância do Filho de Deus, né? Mateus 14, 33. Então aproximaram-se os que estavam com ele no barco e o adoraram. Adoraram-no, dizendo: És o Cristo, verdadeiramente o Filho de Deus. Então, os apóstolos de Deus, os apóstolos verdadeiros, que no mundo tem muita gente chamada de apóstolo, mas tem os apóstolos que são verdadeiros, né? E esses apóstolos verdadeiros que estavam com Jesus no barco, né? Eles adoraram a Jesus, adoraram, se prostraram, adoraram, eles se prostraram diante de Cristo. E adoraram, né? Reverenciaram Cristo, ok? Uma reverência que só pode ser dada a Deus. Adorar, no sentido absoluto da palavra adorar, é a Deus, né? O único ser que é digno de toda adoração, né? De todo louvor, né? De toda honra, né? De toda glória, né? Então, na realidade, é ensinado na Bíblia que devemos adorar a Deus, né? O nosso Criador, né? O nosso Senhor, né? O Deus imortal, invisível, cheio de glória, de poder, de majestade, né? De sabedoria, né? Tantos outros predicados que são da pessoa de Deus. Mas aqui diz que os apóstolos, que eram apóstolos verdadeiros, eles adoraram a Cristo. E Jesus, ele não disse: não faça tal, porque eu não sou Deus, né? Adora Deus. Jesus não falou isso, não. Jesus recebeu a adoração deles. Por que Jesus recebeu a adoração deles? Porque Jesus não repreendeu eles, porque Jesus era Deus, igual o Pai, em natureza e em existência. Cristo é Deus eterno. Cristo é o Filho de Deus, que foi gerado na eternidade passada. Certo? Então ele, como Filho de Deus, ele também é Deus. E ele pode ser adorado. Então hoje, na Igreja de Deus, nós podemos adorar o Pai, nós podemos adorar o Filho e nós podemos adorar o Espírito Santo, porque as três pessoas hoje são Deus, né? Eles são, o Espírito Santo de Deus é Deus, né? O Filho de Deus também é Deus, né? Nós podemos adorar as mãos de Deus, né? Senhor, benditas são as tuas santas mãos. Senhor, que mãos maravilhosas. Senhor, que mãos bonitas o Senhor tem. Porque as mãos de Deus é Deus, faz parte de Deus. Tudo que faz parte de Deus é Deus, né? Então Cristo, ele recebeu a adoração. E nós vemos em outras situações da Bíblia, que nós não vamos ver agora, que os apóstolos foram também adorados. Os apóstolos foram adorados. Pessoas, está no livro de Atos dos Apóstolos, se não me engano, onde Paulo e Barnabé estavam numa determinada situação em que as pessoas, de repente, como Paulo pregava com poder de sabedoria, de entendimento, abria a mente das pessoas pela ação do Espírito Santo, as pessoas falaram: esse homem é Deus, né?
Esses homens é Deus. Aí eles se prostraram diante de Paulo. E Paulo falou assim, não, 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 não faça isso. Paulo não aceitou a adoração. Porque Paulo, que é um homem que conhecia Deus, né, que foi enviado por Deus para pregar o evangelho aos gentios, às nações do mundo, Paulo sabia que ele era apenas um homem, né? Deus é que estava usando ele como uma ferramenta, como um instrumento para ele levar a verdade de Deus, o evangelho de Cristo, né? O evangelho de Deus para salvar as almas das pessoas, né? Então, nós vemos assim que Paulo, ele rejeitou a adoração das pessoas. Paulo diz que Paulo pulou no meio, como ele estava adorando a Deus ali, achando que Paulo era um Deus, era isso, aquilo. Paulo, para mostrar para eles que Paulo era um ser humano, não era um Deus, ele tirou a roupa. Ficou pelado no meio deles, falou, eu sou um homem que nem vocês aí, ó, tá vendo? Eu tenho minhas partes íntimas igual a vocês, não façam isso. Vamos adorar a Deus, ao Criador, não a mim que sou um homem. Né? E temos outro relato também na Bíblia, depois nós vamos ver com mais calma, né? Nós vamos ver que também o apóstolo João, lá em Apocalipse, quando ele viu toda aquela revelação que Deus deu para ele, que Cristo deu para ele através de um anjo, que mostrou que levou Paulo, que levou João lá no terceiro céu, né? E João viu toda aquela revelação dos acontecimentos futuros, como vai ser, o apóstolo João caiu aos pés do anjo, né? Porque era tão glorioso o anjo, e tão gloriosa a revelação que ele recebeu, que ele caiu de joelho diante do anjo. Mas o anjo aceitou a adoração de João? João não aceitou. O anjo falou, não, não, não faça tal. Adora a Deus, porque eu sou conservo teu. Eu sou também servo de Deus, como você é servo de Deus. Agora, Jesus Cristo, como ele era Deus, ele é filho de Deus, ele é divino, ele recebeu a adoração e não repreendeu os apóstolos. Não, não, não faça isso. Por que Jesus não falou assim? Porque Jesus era o filho de Deus mesmo. Nós podemos adorar o filho de Deus. Nós podemos orar ao filho de Deus. Nós podemos, numa situação de perigo, nós podemos dizer, Senhor Jesus, me salva. Né? Nós podemos fazer, porque Cristo é o filho de Deus, ele tem poder. Né? E diz na Bíblia que Jesus Cristo, ele intercede por nós lá no terceiro céu, né? no santuário lá que está hoje, né? Tabernáculo, né? Real, né? E ele intercede por nós. Muito bem. Então nós vemos que Cristo é o Filho de Deus, né? Cristo é Deus. Ele recebeu a adoração e ele não repreendeu aqueles que o adoravam, né? E em João 17,5, e agora, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Então nós vemos aqui que antes desse mundo que nós conhecemos, que nós vivemos nele, antes de Deus criar essas coisas aqui, Deus já tinha, Cristo já estava com Deus em glória, né? Cristo já habitava com Deus em glória, né? No terceiro céu, lá no paraíso, lá na casa, na habitação de Deus, na luz inacessível. Né? Então, Senhor, me glorifica, Senhor. Né? Tá aqui, vamos ler novamente. E agora, glorifica-me tu, ó Pai, né? Junto de ti mesmo, com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Então, Cristo, ele não é criado. Cristo, ele já existia antes de Deus criar todas as coisas. Antes de Deus começar a criar os mundos, as vidas, as formas de vida, os seres, as coisas que existem no mundo, as coisas físicas, planetas, sóis, estrelas, mundos aí afora, Cristo já era com Deus. Tinha glória já com Deus. E, ok? Pronto. Resumo, para terminar agora, para não ficar tão grande a live, né? 53 minutos já. Então, nesse canal, Verdades Eternas Invencíveis, o nome do canal, Verdades Eternas Invencíveis, né, que nós estamos, pela misericórdia de Deus, tendo hoje esse canal de conhecimento, né, das coisas de Deus através da palavra de Deus que está na Bíblia Sagrada. Né? Então, aprendemos que Deus é único e singular. O Deus Pai Todo-Poderoso, ele é único, ele é singular. Né? Tanto que Jesus, numa passagem de Mateus lá, ou de Lucas, Jesus diz que ouve a Israel, o nosso Deus é o único Senhor, o único Deus. Né? O Deus verdadeiro só existe um. Deuses existem muitos. Deus existe muitos. Nós vamos ver isso em outras gravações. Desculpa. Deus existe muitos. Né? Mas Deus verdadeiro só existe um. Né? Deus é único, singular. Pronto, não existe outro Deus igual ao Deus Pai Todo-Poderoso, porque ele é o único ser que possui a imortalidade e é todo-poderoso porque ele é o Criador de todas as coisas. Né? Deus é imortal, né? Deus não morre, não tem fim para Deus, não tem sepultura para Deus, não existe cemitério para Deus. Ok? Deus é um pai que nós nunca vamos enterrar ele, né? Que nessa vida humana nós temos nossos pais, né?
que nós amamos, que nós, né, criou a gente com tanto sacrifício, né, lutando pelo nosso bem-estar, né? E mais um dia nós os sepultamos, né? Se eles morrem antes da gente, né? Nós sepultamos nossos pais, né? Mas na eternidade nós não vamos sepultar o nosso pai, porque o pai é eterno, né? Amém? E ele é todo-poderoso, Deus, todo-poderoso. Deus, o Deus verdadeiro, esse Deus único, esse Deus imortal, né? Ele é o Deus todo-poderoso. Por quê? Porque Deus, ele é o criador de todas as coisas que existem no universo. Então Deus não é aquele Deus que depende de outra pessoa, ou precisa de receber autorização de alguém, ou antes de Deus fazer uma coisa, Deus vai perguntar para alguém. Não, Deus não tem ninguém maior que Deus. Deus é soberano, né? Deus pode fazer o que ele quiser, ele é o Deus todo-poderoso. Todo-poderoso, então, significa o quê? Que não existe nenhum ser, nenhuma coisa, nenhuma pessoa, nada acima de Deus. Deus é todo-poderoso. E é o criador de todas as coisas que existem, inclusive o homem, né? Que nós estamos aprendendo nas lives agora, né? Estamos forçando nesse ensinamento da criação do homem para nós entender que o homem, ele é criação de Deus, né? Não é como muitos seres humanos, nossos semelhantes, que creem que o homem é descendente do macaco. Outros creem que o homem é descendente dos hominídeos, dos neandertais, dos homo sapiens, né? E de outros creem que o homem veio ainda de coisas mais anteriores, de germes que existiam no mar, e que depois evoluiu até chegar a sermos nós hoje, né? É tudo invenção da mente humana. Tudo é suposição, tudo é inquisição da mente humana, né? É superstição da mente humana, né? Que isso é teoria da mente humana, né? Mas na realidade, a verdade é que Deus criou o homem no sexto dia, né? E o primeiro homem criado por Deus foi quem? Foi Adão. De Adão, Deus criou Eva. Do corpo de Adão, Deus fez o corpo de Eva. Do espírito de Adão veio o espírito de Eva. Da alma de Adão veio a alma de Eva. Então nós vemos que Adão foi de toda a raça humana que existe na Terra, e hoje todas as raças que existem na Terra, são descendentes de Adão e Eva. Certo? É o primeiro casal. Eva é a mãe de todos os viventes, conforme a Bíblia diz. Tem outras lives aí também no canal que você pode assistir. Não se canse, não enjoe. Tá com sono, faz um café mais forte, um pouquinho, pra você beber e o sono dá um tempo, né? Entendeu? Ou aumenta o volume do TV, né? Porque às vezes você quer ouvir a mensagem baixinha e aí dá sono, né? Bate aquele sono gostoso, né? Não. Aumenta o volume da TV ou do celular ou do computador que você está ouvindo e aumenta para você não perder nada. Porque isso é importante para nós. Essas verdades, todos nós estamos debaixo delas. Não existe ninguém nesse mundo que está isento. Todos nós estamos debaixo das verdades de Deus, ok? Então não se canse, assista. Se você, porventura, não conseguir assistir o tópico de uma vez, 57 minutos, quase uma hora, assiste 2 vezes, meia hora, depois notícia continua de onde você parou, né? E se só uma audição não é suficiente para você entender, assista mais uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Nós não fazemos isso quando é um bom filme, né? Na televisão tem um filme bem feito, bem estruturado, coisa e tal. A gente assiste o filme 1, 2, 3 vezes, né? Quando uma música, que os caras fazem uma música bonita, uma letra bonita, uma melodia bonita, nós ficamos o ano todo ouvindo ela. Mas essas coisas são coisas triviais da vida humana, né? Mas as verdades de Deus, elas são eternas, né? Ok? Amém? Então, e aprendemos que esse Deus infinito, esse Deus maravilhoso, ele tem um filho, né? Que é um ser eterno. Jesus Cristo é um ser eterno. Na eternidade futura, quando nós chegamos lá, naquele dia, no terceiro céu, que é onde Deus habita, né? Onde é o céu que vai viver, que é eterno, nós vamos ver lá que tem o Pai, que é o Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, que é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos ver o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então vamos ver que Deus, ele tem um filho que foi enviado na terra como um cordeiro que tira o pecado do mundo, né? Nós vamos ver que tem o Pai e também tem o Filho. E são verdades eternas, isso daí ninguém muda, não, Jesus é só a manifestação de Deus, agora ele voltou, ele é o Pai. Isso é invenção da mente humana. A Bíblia mostra que Deus, ele tem um Pai, e a glória de Deus é ter um filho.
Jesus Cristo, ele é para a glória de Deus. Deus é Pai. Nesse mundo, nós não queremos ter filho, né? Um homem normal, vamos pensar. Como eu já disse, o homem é uma miniatura de Deus, o homem é um ser parecido com Deus. Nós, seres humanos, uma pessoa normal, não quer ter filho? Né? Quer ou não quer ter filho? Nós queremos ter filho. E tanto é verdade, tem pessoas que às vezes casam, não conseguem ter filho, e aí gasta milhões de reais com os médicos, com né, medicamentos, com né, receitas, né, para poder a mulher engravidar, né, ou gerar um filho, né, e assim por diante, né, porque a pessoa quer ter um filho. E quando a pessoa de fato não consegue ter um filho dela mesma, nascido do casal, você que ainda quer ter um filho, você adota um filho, né? Você tem um filho, tem um filho, uma pessoa que você cria como filho. Então, olha, se nós, seres humanos, somos tão pequenininhos diante de Deus, querendo ter um filho, Deus não quer. As pessoas não querem. Agora eu pergunto para você, se você tem um filho, você sabe que aquele filho é teu. Né? Diz que o pai conhece os filhos, né? Mesmo que você tenha 3, 4 filhos, você sabe que eles são teus filhos. E se você vai numa escola, tem 1000 alunos ali, o pai vai buscar o filho, ele sabe que é o filho dele, né? Ele vai lá, tem um monte de criança. Ele não pega qualquer criança e leva para casa, leva? Não. Ele vai ver o filho dele ou a filha dele, e ele sabe identificar, aquele ali é meu filho, né? Essa daqui é a minha filha, né? E você leva o seu filho para sua casa, não é verdade? Você não vai levar o filho dos outros, né? Então, muito bem. Então, olha, se nós queremos ter um filho e nós conhecemos o nosso filho, Deus conhece o filho dele. Deus, você chegar. Aí você tem um filho, imagina, você gerou um filho, aí chega uma pessoa para você e fala assim, não, esse menino aí não é teu filho. O que você vai fazer? Você é capaz de dar um murro nele, né? Vamos dizer assim, né? Você tem um filho, você sabe que é teu filho, você gerou com a sua mãe, com a mãe dele. Né? E o cara chega e fala, não, esse filho não é teu. Ele vai levar provavelmente uma bolacha no meio da orelha, não vai? É provável, né? A não ser que você tenha bastante controle emocional para você, não, rapaz, desculpa, você está errado. Esse é meu filho, sim, eu casei com a mãe dele, nós éramos solteiros, né? E eu gerei esse filho com ela, né? E esse filho nasceu, né? Então, você vai, né? Você até calma, né? Mas uma pessoa meio esturrada, se você chegar a dizer para ele que o filho é dele, ele vai, né? Ora, e Deus? As pessoas querem dizer, não, Jesus Cristo não é filho de Deus, ele era filho de Deus só durante um tempo. Ora, pensa só. Nós temos filho, não temos filho? Eu tenho filho, você também tem filhos, né? Se você é casado, já tem filho, você já é pai ou mãe, né? E você é pai ou mãe, você tem um filho, né? Agora, como você é mortal, pensa comigo, usa a inteligência, como eu já disse em outras gravações, Deus criou o homem com capacidade, com inteligência, com sabedoria. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Vimos em outro versículo que eu li aqui que Deus é o único Deus sábio. Né? A verdadeira sabedoria está em Deus. Deus criou pessoas burras? Não. Deus criou nós. Adão foi criado um homem inteligente, um homem capaz. Tanto é verdade que Adão nomeou toda a criação de Deus quando ele viveu na Terra. No tempo dele, né? E se fosse uma pessoa que fosse inteligente, como é que ele ia nomear tantas milhões de criaturas? Diz a Bíblia que ele nomeou todas as criaturas. Muito bem. Então, Deus criou nós a sua imagem e semelhança. Então Deus criou nós com inteligência e com capacidade, né? Ok? E nós temos que entender, né? Que nós, por exemplo, geramos filho, não geramos filho, né? Mas como eu, que gerei o meu filho, eu não sou imortal aqui na Terra, o meu filho também não é imortal, né? Ele vai morrer, certo? Um dia ele vai deixar de ser meu filho, né? Porque como é que você fala que um filho morre? Você fala, não, quantos filhos você tem? Eu tinha 4 filhos, hoje só tenho 3, né? Porque um já faleceu, um já morreu. É assim que a gente fala? Ele era teu filho quando viveu aqui na Terra. Mas ele morreu agora, ele não está mais no teu alcance, né? Ok? Agora, Deus, a Bíblia diz que Deus ele é imortal. Deus não morre. Deus é eterno. Deus vive para sempre. O Filho de Deus, o que ele é? Ele é imortal também, ele é Filho de Deus. Ele tem os mesmos predicados que o Pai tinha, né? Deus é Espírito, o Filho é Espírito. Deus é divino, o Filho é divino, né? Deus é todo-poderoso, o Filho também é poderoso, né? Como você vê numa empresa, um homem rico, vamos dizer assim nesse mundo, né? Um homem rico, né? Ele é um fazendeiro, tem lá milhares e milhares de cabeças de gado, fazendas para lá para cá, e ele tem um filho, né? E o filho dele também não é poderoso? Todo mundo respeita, todo mundo gosta, é o filho do fazendeiro, é o filho do dono da terra, todo mundo.
E Cristo é a mesma coisa, irmão. A diferença que tem entre nós que somos filhos dos nossos pais, é que os nossos pais, como eles são mortais, nós também um dia vamos morrer também como eles, né? Mas como Deus ele é eterno, o Filho de Deus, ele é sempre Deus eterno. Pô. Então nós não podemos tirar essa glória de Deus. Deus gerou um ser como filho dele, gerado dele, nascido dele, que é eterno. Então você não pode chegar e dizer, não, Jesus Cristo é só a manifestação de Deus. E quem está fazendo isso está rebaixando Cristo, está tirando a glória de Deus de ser sido pai, gerado um filho na eternidade passada, e você chega agora a dizer que não, que agora no céu só tem Deus, né? Que o filho ele já existiu aqui um tempo e agora não existe mais. É infantilidade, é falta de lógica. Como eu já disse em outras lives, Deus é um Deus lógico, né? Deus é lógico. O que é a lógica? Ora, se Deus é um Deus eterno, imortal, cheio de glória, todo-poderoso, infinito, criador de todas as coisas, aí ele gera um filho, e o filho dele vai existir só durante 33 anos. O filho dele veio aqui na Terra, viveu aqui 33 anos, e de uma maneira, né, plena, vive 3 anos e meio aí, realizando a obra da redenção, né, mais ou menos, né? E ele aí morreu e acabou. Aí o filho voltou, e aí agora ele é o pai. É falta de inteligência, né? É falta de temor a Deus, né? As pessoas que dizem que Deus, o Eterno, não gerou um filho, está indo contra a revelação da Bíblia, contra o ensinamento de Deus na Bíblia, que ele tem na casa dele. A Bíblia minha é a mesma Bíblia que todo mundo tem em casa. Você pode ir em qualquer igreja, qualquer religião aí chamada cristã, né? Que for na casa dela, geralmente tem Bíblia, né? E a Bíblia lá está escrito, né? Que Deus, tu és meu filho, eu hoje te gerei, né? Então aprendemos que esse Deus tem um filho que é um ser eterno, singular e faz parte da sua glória. Ser o unigênito Filho de Deus. Então Deus faz parte da glória de Cristo, ser ele um Filho unigênito de Deus. Quer dizer, não existe outro ser do universo, por isso que eu digo que Cristo é um ser singular, uma pessoa singular, porque não existe no universo nenhum outro ser que é filho do Deus Pai Todo-Poderoso, que tem a mesma vida dele, a mesma essência dele, a mesma natureza dele, a mesma divindade do Pai, está no Filho de Deus. Né? É perfeita. A Bíblia até diz que Cristo é a expressa imagem do Deus invisível. Né? Cristo é a expressa imagem do Deus invisível. Amém? Eu dou graças a Deus por você ter ouvido até aqui. Estamos terminando a live, né? Que Deus ilumine o nosso coração, o meu, o seu, dos ouvintes todos, né? Para que nós entendamos a vontade de Deus, né? Entendamos as verdades eternas de Deus e invencíveis, né? Essa é uma verdade invencível, por exemplo, que Deus ele tem um filho igual a ele, natureza e essência, que é eterno, igual a ele. Cristo é um ser eterno, Deus eterno. Doravante, Cristo é sempre Deus, né? É uma pessoa que é divino, habita na divindade, né? Na divindade existem 3 pessoas, vamos aprender. Pai, Filho e Espírito Santo. Essa é a realidade eterna. O Espírito Santo é o Espírito Santo de Deus, ele está na eternidade com Deus no passado, e agora e na eternidade, né? E Cristo, ele é eterno como Deus, porque ele já estava no Pai, né? E como Filho, ele foi gerado na eternidade passada e agora é Filho e é para a eternidade, né? Vamos temer a Deus, vamos compreender a palavra de Deus e vamos nos dobrar diante de Deus e agradecer a Deus por essas realidades, que vai nos salvar. Se nós, nesta vida humana, vamos ver em outras lives, nós receber Cristo como Filho de Deus, você receber Cristo como Filho de Deus, você vai ser recebido por Deus como filho também. Você vai ser adotado por Deus e você vai pertencer à família de Deus, porque neste mundo, você, enquanto aqui viveu, você ouviu do Filho, você ouviu falar do Filho, você ouviu o Filho falar, você viu Deus falar do Filho falar do Pai, e você recebeu Cristo como Filho de Deus, então Deus adota você. Nós somos filhos adotivos de Deus. Vamos aprender o que é adoção. Adoção tem na Bíblia, adoção, né? Somos filhos. O Filho unigênito é Cristo, que é Deus mesmo, nascido de Deus. Mas nós que cremos em Cristo, como Filho de Deus, nós somos recebidos também na família de Deus, nós somos os irmãos de Cristo. Amém? Vamos nos aprofundar. Muito obrigado pela sua audiência, que Deus continue nos abençoando, né? E que, se Deus quiser, possamos estar juntos na próxima gravação. Bom dia, boa tarde, boa noite, que Deus nos guarde e que possamos, se Deus quiser, com vida e saúde ainda nos encontrar, mesmo que seja distante assim, mas
Que Deus nos guarde até lá. Muito obrigado. Até a próxima, se Deus quiser.